Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Uma ótima quinta-feira para todos e a gente está começando a nossa aula de arte. E hoje a gente vai falar sobre a pintura da semana passada, a pintura de A Última Ceia de Da Vinci. Vocês lembram que eu pedi que vocês fizessem uma interpretação e respondessem 3 perguntas para mim. Hoje a gente vai fazer a interpretação completa e correta dessa pintura. Não que vocês não tenham feito, entendeu? Mas eu vou fazer com que vocês percebam outras formas e quando vocês forem analisar outras pinturas, vocês já vão olhar com outro olhar, ok? Vamos lá? Então, pessoal, a Última Ceia, né, foi um quadro encomendado pela Igreja de Santa Maria della Gresse em Milão, na Itália. Né? Eles fizeram uma reforma na igreja e convidaram Leonardo da Vinci para fazer essa pintura em uma das paredes da igreja, que a pintura fica localizada no refeitório da igreja. Então chamaram Leonardo da Vinci para fazer essa pintura e ele pintou o quadro que denominou de A Santa Ceia, que é o momento onde Jesus, é uma passagem bíblica onde Jesus revela o seu traidor, né? Então na mesa a gente vai observar Jesus no centro e do lado direito. Quando eu falo lado direito, eu estou falando de como a gente está olhando para a imagem, tá? Então a gente está olhando para a imagem, então a gente vai para o lado direito da imagem e para o lado esquerdo. Se a gente for se centralizar onde Jesus está sentado, esse aqui é o seu lado direito e esse aqui é o seu lado esquerdo, não é isso? Então, mas para ficar facinho para a gente, nosso lado direito será esse e o esquerdo será esse. Porque a gente vai ter que estudar a imagem, então se a gente está olhando para a imagem, a gente vai ter que fazer esse estudo dela. Então, vamos lá. Ó. Lado direito e lado esquerdo, ok? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um texto. A gente está lendo a imagem. Então, imagem é um texto não verbal, ou seja, um texto que não possui palavras, mas que traz uma mensagem consigo. Eu bato muito nessa tecla com vocês, né, que a gente tem que fazer estudo de imagem. Quando um texto ele vem com a imagem, aquela imagem vai auxiliar vocês a interpretar melhor o texto. E quando não vem um texto, que é a linguagem verbal, só vem a linguagem não verbal, que só é a imagem, aí vocês têm que fazer também uma leitura. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Então, continuando. Do seu lado direito, né? Do seu lado direito, não. Do nosso lado direito, a gente está 6 apóstolos de Jesus. E do outro lado, o esquerdo, a gente está mais 6 apóstolos de Jesus. Não é isso? E para a gente fazer uma leitura correta de imagem, a gente primeiro tem que perceber as cores. Né? Eu pedi para que vocês dissessem quais são as cores que vocês veem na imagem, que vocês viram na imagem. Vocês me mandaram, disseram. E logo após, eu pedi para que vocês estudassem a expressão facial de cada um desses personagens que estão aqui. Não é isso? E agora a gente vai fazer esse estudo de expressões faciais. Porque a gente tem que perceber o que é que está acontecendo na cena. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um texto. A gente está lendo a imagem. Então, imagem é um texto não verbal, ou seja, um texto que não possui palavras, mas que traz uma mensagem consigo. Eu bato muito nessa tecla com vocês, né, que a gente tem que fazer estudo de imagem. Quando um texto ele vem com a imagem, aquela imagem vai auxiliar vocês a interpretar melhor o texto. E quando não vem um texto, que é a linguagem verbal, só vem a linguagem não verbal, que só é a imagem, aí vocês têm que fazer também uma leitura. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Eu consegui essa foto, né, da pintura original. Ela é muito grande, né? Ela tem de altura ela tem 4 metros e de comprimento ela
tem 8, né? Não especificamente 8, né? Ela tem 8 e alguns centímetros e 4 e alguns centímetros. Mas ela é muito grande, ela é enorme. E ela foi pintada nas paredes do refeitório daquela igreja lá em Milão, que é a igreja de Santa Maria della Grazie, que eu falei para vocês. Bom, hoje, atualmente, essa pintura ela tá lá, né? Ela passou por muita restauração, né? Ela começou a se deteriorar com o tempo, mas passou por algumas restaurações e hoje ela tem esse aspecto. A visita dela dura 15 minutos. A pessoa tem que comprar as entradas da pintura, né? Vocês podem estar se perguntando, mas como é que uma pessoa paga para ver uma pintura? Questão de arte, pessoal. Questão de... Tem pessoas que pagam sim, entendeu? É uma arte valiosa, é um quadro muito famoso. E ainda bem que a arte ainda não perdeu seu valor. É isso. Eu não pagaria, lógico, que eu não tenho esse dinheiro. Mas quem tem, que pode, com certeza paga, né? E a visita nesse quadro demora 15 minutos. Tem que pagar as entradas, tem que agendar a sua entrada. Né? Isso porque não é chegar lá e querer entrar e pronto, não. Tem que agendar, porque é muita visita, é muita gente que visita. Não sei o valor, né? Não sei o valor em moedas lá, mas creio eu que seja muito caro. Então, pessoal, como eu falei, a obra de Da Vinci, A Última Ceia, foi baseada em uma passagem bíblica que se encontra em João 13:21, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Jesus 13:21-22. João, capítulo 13, versículo 21-22. Então, pessoal, primeiro a gente tem que olhar para as cores da imagem. É isso. Eu pedi para que vocês fizessem essa leitura de cores, me dissessem quais eram as cores que vocês viam. Aí vocês responderam que viram azul, verde, vermelho, amarelo, misturas de cores, um azul mais escuro. Da Vinci ele usou muitas cores aqui, né? Isso, muitas técnicas para poder dar beleza a essa pintura. As outras coisas que a gente tem que perceber também é fazer leitura das expressões faciais. Bom, primeiro a gente vai voltar um pouquinho aqui para eu dizer para vocês, ó. A gente primeiro vai fazer leitura desse grupo de 6 pessoas aqui, né? Depois fazer leitura do rosto de Jesus e logo em seguida fazer leitura do rosto do último grupo de 6 pessoas. Eu estou dividindo em 2 grupos, mas essa obra ela foi dividida em 4 grupos. 4 grupos de 3. 3, 3, 3 e 3. Cada um tem um nome. Eu vou falar já já para vocês. Vamos lá. Primeiro a gente vai começar dando nome aos bois, não é isso? Então, olhando aqui, a gente vai ver primeiro Bartolomeu, né, que era um dos discípulos de Jesus. A gente vai ver Tiago, menor, e André. No segundo grupo, a gente vai ver Judas Iscariotes, que é esse aqui, ok? Que foi o traidor. A gente vai ver também esse aqui da cabeça branca, São Pedro. E a gente vai ver também João, ok? A gente pode imaginar que aqui é uma mulher. Muita gente diz que é Maria Madalena, mas não é Maria Madalena, tá? É João. Bom, primeiro a gente vê as mãos aqui, né, de um dos discípulos, não é isso?
E ele tá como se fosse assim: não fui eu, não sou eu. E os três estão o quê? Digamos que eles, os três, falaram alguma coisa para São Pedro, não é isso? E São Pedro foi falar para João. E o dedinho de João apontando para algum lugar. A gente tem o costume de quando a gente vai falar de alguém, né, fofocar de alguém, a gente sempre aponta o dedo para alguém, né? Com certeza eles estavam falando de Jesus ou de, não sei, de alguns discípulos, né? Isso a gente pode deduzir apenas, né? Então a gente tem o costume de quando a gente vai falar de alguém, a gente tem sempre de apontar, né? Principalmente vocês que são crianças que ainda não têm uma noção assim muito da vida, aí acaba apontando. Quem? Fulano, aí acaba apontando para fulano, não é isso? E aqui a gente percebe, pessoal, que tem uma mão, não é isso? Uma mão com uma espécie de faca. Logo mais eu vou falar sobre isso. Aí a gente vê aqui um Judas Iscariotes ouvindo a conversa, né, ouvindo a fofoca, digamos assim, de São Pedro com João. E vemos Bartolomeu, Tiago e André também meio que curiosos a respeito do que falaram para São Pedro, né? Isso. E a gente, pessoal, tem esses três personagens juntos aqui, porque eles são os três personagens mais importantes dessa passagem bíblica, em questão de crucificação de Cristo e tudo mais. João, São Pedro e Judas, eles têm um certo protagonismo na passagem bíblica. Eles são muito importantes, eles são como se fossem junto com Jesus, é como se eles fossem os personagens principais. Aí Leonardo da Vinci fez o quê? Pegou os três personagens principais e colocou do lado de Jesus, né? Porque a imagem está cortada, eu cortei o quadro, mas depois daqui tem o personagem de Jesus, não é isso? Então, Leonardo da Vinci ele quis fazer o quê? Quis pegar os três personagens mais principais, Judas, né, que o traiu, São Pedro e João, juntamente juntos. Por quê? Porque além de Jesus, eles também têm um certo protagonismo nessa passagem bíblica, né? Nessa coisa da última ceia, da crucificação de Cristo, de Pedro ter negado Cristo 3 vezes. Enfim, quem é evangélico, quem é católico também e tem esse domínio da Bíblia, né? Lê a Bíblia com uma certa frequência, com certeza conhece essa passagem bíblica. Aqui a gente tem o restante dos discípulos, que é os outros 6. Não é isso? Aí a gente tem Tomé, né? Isso sempre Tomé, né? O incrédulo. Tiago Maior, Filipe. Aí a gente tem Mateus, Judas Tadeu e Simão. Professor, tem dois Judas? Tem. Tem Judas Tadeu, que é esse aqui, é isso. E tem Judas Iscariotes, que foi esse aqui, que foi o traidor. Entendeu? Então tem dois Judas aqui. Para a gente não confundir, o traidor foi Judas Iscariotes. E não Judas Tadeu, ok? Aí a gente também pode fazer uma, uma interpretação de imagem. A gente tem aqui um, um, um Tomé, né, levantando o dedo, como se dissesse: eu nunca faria isso com você. Ou como se dissesse: nunca um de nós faria isso com o Senhor. Né, falando isso para Jesus. A gente pode deduzir, né, pessoal? A gente não está. Isso com certeza ele não falou dessa forma, dessa maneira. Mas a gente está fazendo o quê? Uma interpretação de imagem, né? E se a gente fosse fazer um texto dessa imagem aqui, a gente teria que fazer essa interpretação. Ele levantando o dedo, né? Assim, como se quisesse apontar o dedo para Jesus, levantar o dedo na frente de Jesus e dizer: nunca a gente faria isso com você, com o Senhor, né? E aqui a gente tem, além de Tomé, a gente tem Tiago Maior,
com, 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 com os braços abertos, né? A gente tem outra figura que parece uma figura feminina, mas não é, ok? A gente tem Filipe. A gente tem do outro lado de Filipe, a gente tem Mateus, que tá meio que discutindo com Judas Tadeu e com Simão, e tá apontando para Jesus, né? Como pode? Quem pode ser? E a gente tem aqui a figura de Judas Tadeu, né? Apontando com o dedo assim, ó. Aqui a expressão da mão. Ele tá ficando louco, alguma coisa, discutindo alguma coisa. Né? Isso não pode ser verdade o que ele falou, que alguém há de trair ele. Essas expressões da mão, pessoal, a mão fala, né? As mãos da gente, elas falam, elas gesticulam. Quando eu tô dando aula, quando alguns de vocês estão falando, vocês usam muito as mãos, né? Tem muita gente que usa muito porque as mãos, elas falam, né? Isso, comunicação de libras. A gente não usa muito as mãos, né? Então, aqui, lógico que eles não estão falando por libras, né? Mas as mãos, elas falam por si só, o jeito que as mãos estão sendo colocadas, as expressões faciais, tudo fala, tudo possui um significado, uma mensagem, ok? Tá dando para entender até aí, não é isso? E agora a gente vai para a figura central, que é a figura de Jesus, né? Uma figura calma, pacífica, que acabou de revelar, né, como Jesus sempre foi um ser calmo, pacífico, que acabou de revelar que entre eles, entre os 12 discípulos, há um traidor. Né? E não seria muito menos se Jesus não fosse assim, calmo, pacífico. Então aqui a gente, Leonardo da Vinci, ele é ele, como é que se diz? Ele pegou as características de Jesus que a Bíblia traz, né? Uma figura calma, pacífica, gentil, amorosa, e retratou aqui. Né? A gente vê um ser humano sereno. E a gente tem aqui uma das pinturas, segundo a história evangélica, uma das mais dramáticas de todas, porque é o clímax, é o ápice da história, né? É o momento onde Jesus revela que há um traidor entre os 12. Mas quem é esse traidor? Então, é o clímax, né? Tá começando a chegar perto do clímax da história, onde vai, digamos assim, levando para o lado narrativo, onde vai revelar o antagonista da história, né? O vilão da história. Aí a gente tem aqui um quadro onde Jesus, no centro, acabou de revelar que há um traidor entre os 12 e eles estão o quê? Alvoroçados. Eles estão se interrogando, dizendo quem, mestre, irá nos trair, né? Uns estão acreditando, outros estão desacreditando. Que existe isso no nosso meio, né? Pessoas que acreditam e desacreditam. Estão se perguntando, uns assustados, outros, enfim, atônitos para saber. Será que é verdade? Será que é mentira? Então a gente tem aqui um momento de burburinho, de confusão, de barulho. E Jesus, como sempre, que eu falei, pacífico, calmo, né? Olha o jeito que as mãos de Jesus estão pousadas na mesa, né? Acabou de revelar que há um traidor, todo mundo se alvoroçou, né? Se levantaram da mesa, enfim, né? Fizeram um burburinho, estão todos nervosos, atônitos, confusos. E Jesus ali, ó, com os pezinhos calmo, enfim, pessoal. Outros tão alvoroçados derrubaram sal. E aqui, ó, uma faca, não é isso? Tem uma mensagem, tem um significado essa faca, mas é algo que a gente vai discutir depois, ok? Não vou deixar vocês curiosos. Bom, pessoal, e por último, para o vídeo não ficar tão grande, a gente tem uma característica. Se todos os discípulos
junto com Jesus estivessem em uma linha reta aqui, todos estivessem, a gente não ia conseguir distinguir quem é Jesus, não é isso? Então, quando a gente se pergunta quem é Jesus aqui, aí a gente sempre vai chegar e vai dizer, é esse aqui, o que está no centro. Por quê? Porque Da Vinci ele usou uma característica, ele usou linhas, ele usou cores, que a gente, quando olha para a imagem, a gente já identifica que esse aqui é que é Jesus. Por quê? Primeiro ele colocou 3 discípulos aqui e 3 discípulos aqui à frente de Jesus. Pode perceber que Jesus parece que está um pouquinho lá atrás, e esse grupo de 3 e esse grupo de 3 discípulos, eles estão na frente. Não é isso? Já esse grupo de 3 aqui e esse grupo de 3 aqui estão mais para trás, entenderam? Então é como se tivesse uma elevação assim, da frente para trás, da frente para trás. Aí Jesus fica no meio. Por quê? Porque essa característica, essa técnica que ele usou, né? Quando a gente olhasse, qualquer pessoa olhasse para a pintura, ela já ia diretamente na figura de Jesus, já iria reconhecer a figura de Jesus. Por quê? Porque ele usou essa técnica. Além de que ele usou, pessoal, também centímetros. Alguns estudiosos dizem que a cabeça dos discípulos ela é um pouquinho maior em centímetros do que da de Jesus. E isso é que ajuda a gente a perceber quem é Jesus na imagem. Entenderam? Que é a figura central. Bom, pessoal, o vídeo ficou muito grande, né? E espero que vocês consigam assistir esse vídeo. Eu coloquei essa única aula para hoje. Em matemática e geografia, a gente vai fazer atividade para que vocês dessem um pouquinho como é que eu posso dizer? Que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo e não ficasse tão cansativo. Vocês terem que assistir 3 aulas hoje. Então, essa é a aula de artes e na aula de geografia e de matemática eu repassei para vocês uma atividade, ok? Já está lá no grupo, é só vocês acessarem que vocês vão ver qual é a atividade que eu passei para vocês hoje, ok? Tenham todos uma ótima quinta e até a próxima aula.